há um cenário legal bastante inovador no país para as próximas eleições. E você que pretende ser candidato às eleições desse ano, está realmente preparado para enfrentar esse cenário inovador? Um dos temas espinhosos e polêmicos que tem aparecido nos fóruns de debates a respeito das eleições diz respeito à propaganda antecipada realizada nas redes sociais, em específico no Facebook. Isso por quê? Acompanhe comigo o foco da discussão. Diz a lei que a propaganda político-eleitoral, uma das modalidades de propaganda, nós temos inclusive outro vídeo explicativo a respeito das modalidades, classificações e subclassificações a respeito das propagandas, você pode acompanhar depois. Mas diz a lei que a partir do dia 16 de agosto, ou somente a partir do dia 16 de agosto, ficam autorizadas a prática de propaganda, ou as práticas de propaganda eleitoral propriamente dita. Significa dizer, portanto, que a divulgação da candidatura e o pedido explícito do voto só estão autorizados a partir desta data, de acordo com a legislação eleitoral. E é a partir desta data que incide também todo um regramento restritivo a respeito da propaganda, do que pode e do que não pode ser feito. Mas quando o candidato ou o pré-candidato busca queimar a largada, ele atrai todo esse regramento protetivo também para o período antecedente. E é aqui que se caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. E quando se dá isso? Hoje, de acordo com a resolução que cuida da propaganda antecipada, que replica as previsões das alterações legislativas trazidas na lei das eleições, nós entendemos que há propaganda eleitoral antecipada quando há divulgação prévia de uma candidatura consolidada associado a um pedido explícito de voto. Apenas nessa circunstância, de acordo com a literalidade do texto legal, é que nós estaríamos falando em propaganda eleitoral antecipada. E nessa hipótese, existe uma sanção legal, uma multa que varia de 5 a 25 mil reais, podendo inclusive ser ampliada na hipótese de o custo da confecção da propaganda ter sido superior a esse limite legal de 25 mil reais. Pois bem, a discussão que tem se dado diz respeito à possibilidade ou não de o pré-candidato fazer um impulsionamento patrocinado dos seus posts, dos seus vídeos, nas redes sociais ou no Facebook, principalmente, antes do período autorizado. E por que essa discussão? As reformas legislativas que alteraram o processo eleitoral, elas têm por pano de fundo, têm por propósito um esforço de redução do custo da campanha. Foi isso que motivou, inclusive, a redução do tempo de campanha, conforme nós já explicamos também em outro vídeo explicativo aqui. Consequentemente, não faz sentido, de acordo com essa principiologia da reforma, que nós permitamos que todas as despesas controladas no período eleitoral possam ser antecipados para um período antes das eleições, de modo descontrolado, sem registro, sem transparência. Com base nesse princípio interpretativo, alguns autores e alguns magistrados e membros da Justiça Eleitoral interpretam a previsão do artigo 2º da resolução que cuida da propaganda eleitoral, e ali estão as previsões do que não se caracteriza por propaganda eleitoral antecipada, interpretam aquelas previsões da seguinte maneira: sempre que a lei quis autorizar a prática de atos custeados, fez referência ao custeio pelos partidos, usando a expressão às expensas dos partidos, ou à expensa do partido respectivo a que faz parte o candidato. De modo que todos aqueles incisos do artigo 2º, que traz as previsões do que não se entende por propaganda eleitoral antecipada, eles não autorizam
a prática de custeio ou atos de custeio pelo próprio candidato. Essa, portanto, é uma linha interpretativa, como eu disse, pautada no entendimento de que a reforma teve por propósito a redução dos custos de campanha. Não faz sentido você tirar de uma parte da campanha e autorizar o gasto antecipadamente. Seria um faz de conta, uma brincadeira sem sentido. Então, com base nisso, eles dizem, olha, a prática daqueles atos do inciso 1 até o inciso 6, salvo engano, as previsões do artigo 2º, elas podem se dar a divulgação da pré-candidatura, o pedido de apoio político, a manifestação do candidato a respeito de opiniões, a manifestação do candidato a respeito de questões políticas, a manifestação de opiniões, a autopromoção do candidato, ela pode se dar num esforço natural, porém sem custeio. Quando a lei quis autorizar o custeio fica às expensas do partido. Essa é uma linha interpretativa, como eu disse, que leva em conta as questões da reforma. Uma segunda linha interpretativa, que também permeia a justiça eleitoral, desconsidera essas questões afetas à principiologia da reforma e se apega na literalidade da disposição do artigo 2º da resolução que trata sobre propaganda eleitoral. E a literalidade do artigo, é bem verdade, não traz disciplina a respeito da vedação de custeio de propaganda autopromocional do pré-candidato durante esse período. E, portanto, sob essa ótica, sobre esse viés interpretativo, pela literalidade do texto da resolução e da lei, o pré-candidato estaria autorizado a realizar os atos de autopromoção pessoal, né, inclusive custeando as despesas de impulsionamento dos seus vídeos nas redes sociais, em especial no Facebook. Essas, portanto, são as duas linhas interpretativas que hoje estão por trás da fundamentação adotada nas decisões dos tribunais regionais eleitorais. Pois bem, qual é a nossa orientação a respeito desse assunto? Nós, da equipe do Política Prática, nós adotamos sempre um posicionamento conservador e que guarde uma certa coerência com a interpretação sistemática da legislação eleitoral. E nós entendemos que está com razão a primeira corrente interpretativa, que leva em conta, além da literalidade do disposto no artigo 2º, leva em conta também a principiologia de toda a reforma eleitoral e veda o custeio de atos de propaganda promocional do pré-candidato nessa etapa antecedente ao início do jogo eleitoral propriamente dito. E por que isso? Como nós dissemos, porque se a gente entende possível esse tipo de prática, a gente está aprofundando um fosso que já foi estabelecido com a reforma, uma separação entre ricos e não ricos, entre ricos e pobres também no jogo do processo eleitoral. Se a lógica da alteração foi justamente permitir a participação mais igualitária e equitativa entre aqueles que têm recursos e os que não têm, não tem sentido você permitir gastos descontrolados nesse período antecedente à eleição, sublinhando ou permitindo que candidatos com muitos recursos de natureza pessoal saiam na frente em relação àqueles que não têm esses recursos para patrocínio. Portanto, no nosso entendimento, levando em conta a ideia de um jogo mais justo, de um pleito e uma eleição mais igual entre todos os concorrentes, nós entendemos e orientamos a todos que não é possível o impulsionamento patrocinado nesse período. Vale lembrar, novamente, esse tema ainda não foi decidido em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral, certamente haverá de ser, e as duas correntes já aqui expostas, elas estão em voga, estão fundamentando decisões pelos tribunais regionais eleitorais Brasil afora.